A Márcia tá trabalhando duro, muito duro. Depois de puxar o Yuri pra baia, contando que a Nádia ou a Jaque não iriam puxá-lo de lá pra roça, a coisa começou a apertar pro lado dela. Sério mesmo, a Márcia fez uma jogada contando com o ovo no fiofó da galinha. E eu acho que a pior coisa é ela contar com algo que ela não tem como prever. Queria nem que você nem que ela fosse. Eu não vou mentir. Eu não posso ser hipócrita e falar mentira, entendeu? E nem o André. Mas mesmo assim, ela trabalhou bastante. Conversou com a Jaque, conversou com o André, tudo para convencer a Jaque a não puxar o Yuri caso ela seja mais votada pela casa. E bom, o que a gente sabe é que de fato, talvez ela seja mesmo a mais votada da casa. Os crias armaram um plano de votar no Rada, mas ele certamente vai se imunizar. E aí entra em cena o plano B, que é o de votar na Jaque ou na Nádia. E certamente eles contarão com pelo menos o voto da Nádia, do Rada e do Chay na Jaque. Tá ligado? Não é votar nela. Presta atenção. Não deixou, ainda não concluí. Aí nós votasse no Radamés, a casa vai votar nela. A Jaque vai pra roça aí com os 6 votos, se for nesse plano todo aí. E sabe o que vai ser mais engraçado? É a Márcia fazer todo esse esforço pra salvar o Yuri e no final, ele for pra roça e dar tudo errado pra ela. Coloquei o Yuri, porque você não vai puxar ele se você for a mais votada. Ele é bom de prova. Além da Márcia ficar aborrecida com a Jaque, ela vai ter que lidar com uma torcida enfurecida. Aliás, a torcida da Jaque tá muito pé com a Márcia por essa traição toda. Mas pelo menos a Jaque sabe que não pode confiar nela e nem ninguém ali também pode confiar nela. Deixa eles irem na Jaque. Ela não puxa o Yuri. Como eu falei, não puxa. Já pensaram tudo dar errado pra Márcia? E olha que reposteio vai ser. Isso em plena reta final. Mas agora não dá pra gente negar. A Márcia é uma boa jogadora da Fazenda e ela sabe muito bem o que ela tá fazendo. Ela sabe muito bem como conduzir a situação para ela se dar bem. Mesmo que ela precise trair quem lhe estendeu a mão. A sorte da Márcia é que ela é engraçada e carismática. Porque senão ela tava muito lascada com essa jogada arriscadíssima que pode sair do controle dela e se tornar o seu pior pesadelo nos próximos dias. E ela puxava quem da baia? Quem que ela puxava da baia? Você, se estivesse na baia. Com certeza. A segunda-feira na Fazenda foi fraquíssima de conteúdo, mas teve algumas conversas interessantes pra gente falar aqui pra vocês. Pra começar, a Nádia estava conversando com o Radamés e perguntando se ele entendeu o porquê a Márcia puxou o Yuri pra baia, sabendo que se ele for parar na roça, ele vai ser o vetado por ele ser bom de prova. Tá sempre sobrando a gente, o paiol. Todo mundo que sobrar vai vetar ele. Ele vai ser o vetado de qualquer jeito. O Rada disse que qualquer um que sobrar vai vetar o Yuri. E pelo menos não os crias, né? Mas em todo caso, o Yuri ser puxado, ele começa o resta 1, aí ele consegue fazer sobrar um paioleiro que o vetaria da prova. A Nádia disse pro Rada que a Márcia se lascou agora, porque se tudo der errado, ela se queima com os 2 lados da casa. Então, me lascou e lascou lá. Fudeu os dois. É. A Nádia então conta que ouviu o Tonzão dizer que ele não pagaria o Black na mesma moeda e ela entendeu que talvez o Tonzão indique o próprio Rada, ou o Chay, ou mesmo ela. Ele pode botar você direto pra votar em mim e sobrar mais um do paiol. Pode ser isso. Eles agem muito com estratégia. Só que o Rada acredita que os crias e o pôr do sol não vão votar em si mesmos agora. Imagina quando ele descobrir tudo que a Márcia armou para salvar o Yuri. Deixa eles irem na Jaque. Ela não puxa o Yuri. O Rada acredita que os 3 paioleiros vão cair de novo na roça. Se eu for mais votado, eu puxo o Yuri. Aí o Black sobrou, veto o Yuri. Aí vai eu, o Chay e Black pra prova do fazendeiro. O Rada levou essa teoria pro Black e o Chay veio com outra.
Tonzão indicaria, deixaria o Black para ser votado na casa e aí ele puxaria o Yuri da baia. Ele me coloca para incentivar a Nádia a puxar Black. Porque ele sabe que a Nádia não gosta do Black. Seria até interessante se fosse isso, mas a gente sabe que não vai ser assim. Aí a gente já vai te contar já já o que a gente entendeu disso tudo. O Rada prometeu que se ele tiver um poder de imunidade, ele vai dar pro Chay. Imunize uma pessoa, vou mandar pra você, hein, viado. Aí você... O que também não faria diferença, porque o Chay já está na baia, então ele não pode ser votado de qualquer maneira. Os 3 paioleiros então reclamam do clima da casa e o Chay diz que ele não tá com paciência para cozinha e que ele não vai cozinhar para ninguém, mesmo que a Márcia continue gritando para ele fazer comida para todo mundo. A mãe realmente não tem paciência de ficar lá na cozinha, não. Isso é um dia de paz. E o Black diz que sente muita saudade da Kali e que ele se acostumou a dormir com ela. Eu tô com saudade da Kali, que fica abraçando o travesseiro. E que ele sente receio de se aproximar da Nádia e ela usar isso contra ele, chamando ele de falso, assim como ela faz com todo mundo. Eu fiquei com o pé atrás, eu tenho vontade assim, sabe, de às vezes sentar ali, ela tá só ali, e aí nada, tá... Às vezes era mesmo puxar assim. O Black diz que ele sente muita maldade da Nádia, por mais que ela diga que isso é traumas e essas coisas. O Chay quis dizer que esse é o jogo dela, mas o Black disse que não é jogo, ele disse que é dela mesmo. Ele relembrou que ele não fez VT quando pediu desculpas pra ela, mas ela disse que era VT. Não tem nexo, sabe? Cara, eu não consigo vê-la como essa, traumatizada, coitada. Eu sinto muita maldade nela. E aí ele disse que ela sempre arruma um jeito de se colocar numa posição de coitada. Eu nunca fiquei, porque coitadinho. Mano, eu vou... E disse que fez o mesmo com o Tonzão, que não quer que ninguém tenha a ideia de que ele foi falar com o Tonzão para tirar uma vantagem e evitar uma possível indicação para a roça. Eu saí do quarto, aí eu tava na piscina sozinho, eu pensei em sentar lá pra ficar conversando com ele, só que eu fiquei com medo. Sentar ali pra trocar ideia e ele achar que ele tá de fazendeiro. Em paralelo, os crias se reuniram na academia e o Tonzão contou que ele desconfia muito de Chay, porque o Chay poderia ter evitado toda a briga do Black com o Lucas. Tinha a maldadezinha. Ela vai falar, não sei o que, não sei o que lá. Pô, ele já sabia ali, tá ligado? Entendeu? Aí ele não. Então, ele só vem, aí depois é mole. E ele levanta a mesma desconfiança de que o Chay sabia alguma coisa do tal segredo do Lucas. O Tonzão diz que foi muita maldade do Chay dizer que era amigo do Lucas e não fazer nada para ajudá-lo e ainda incitar que o segredo dele fosse exposto. Depois que tu chegou e contou que ele foi lá, tipo, passou e foi lá pra, tipo... Pagar de bom moço. Pagar de bom moço. E eles revelam a estratégia que eles montaram. A primeira opção é o voto no Radamés e deixar o Paiol e a Nádia votarem na Jaque à vontade. Presta atenção, não deixou, ainda não concluí. Aí nós votasse no Radamés, a casa vai votar nela. E o Radamés pode desempatar. O Tonzão bate o martelo e vai indicar o Black direto. E aí, a Lili especula que um dos poderes da chama pode ser trocar o terceiro banquinho da roça. Isso sim poderia fazer um dos crias caírem na roça. Com isso, eles passaram para outra opção. Votar na Nádia, que seria muito mais seguro, porque eles poderiam contar com o voto do André e na Jaque seria menos perigoso para eles. Não, vai tomar. Vai na Eu acho melhor ir na Nádia, Na mano. Nádia mesmo, então, né? Eu quero ir na Nádia, mano. Tem um Não for na Jaque não vai tomar, mano. É só pensar um pouquinho. Em paralelo, conversava com a Márcia e revela que as pessoas que ela queria que saíssem do jogo já saíram de lá e que só restam 2 pessoas para sair, que elas interferem diretamente em seu jogo. Uma dessas pessoas, obviamente, é o Black. Agora eu só tenho 2 pessoas que eu quero que saia. Agora que, tipo assim, que me empatou muito no meu jogo, entendeu? Que é o O+, só tipo assim... E aí, a Jaque diz que os paioleiros mudaram bastante quando eles perderam os aliados na roça e que, por isso, eles estão mais calminhos. E a Jaque diz que o paiol só mudou após eles pegarem o poder e começar a mexer nas coisas de uma forma que deu tudo errado para eles. Eles tiveram que perder pessoas para vir pedir desculpa e reconhecer o erro deles
com várias pessoas da casa. A Jaque afirma então que ela desculpou os paioleiros pelo que eles fizeram com ela e tenta ter uma convivência mais pacífica. Mas isso não significa que ela esqueceu o que eles fizeram para ela. Mas o que eles fizeram comigo, eu desculpei, beleza. Mas eu não esqueci não, meu amor. Eu não esqueci. Ainda tem mágoa dentro de mim. Não tem... Como só saíam pessoas dos crias, a estratégia do paiol não previa que isso fosse mudar com o público. Só que quando ganharam o poder, a soberba subiu na cabeça deles. Jaque diz que está convivendo bem com eles, mas que ela segue magoada e que ela não esqueceu de nada e que na hora certa usará isso para se defender. A Jaque também revela que ela ficou muito encucada com o que o Chay disse pro Lucas pegar o passaporte que ele deixou em sua casa. A Jaque se questionou se de fato os dois eram tão amigos a esse ponto. Aí eu fiquei pensando ver se os dois eram amigos a ponto disso. Do Lucas ter deixado o passaporte lá. A Jaque disse que o Chay come pelas beiradas com esse discurso apaziguador e a Márcia chama ele de cara de pau. Desculpei tudo tal, Não, mas eu não tô falando de te comprar, fizeram. mas eu tô falando, gente, isso, desculpa, Jaqueline, mas isso é muita cara de pau, Jaqueline. A Márcia diz que ninguém tem mais o que falar dos colegas ali dentro, nas discórdias, e que tudo já ficou velho. Isso da discórdia, porque a gente, né, não... Tá difícil falar, tá difícil, né? Todo mundo já sabe, a gente tá cansado. Eu acho que essa foi a última discórdia. Jaque aposta que essa foi a última discórdia da temporada e que na próxima semana devem fazer alguma dinâmica valendo dinheiro como eles fizeram outras vezes. Aí a Márcia também reforça que já tá cansativa e que todos ali dentro e aqui fora já sabem o que eles fizeram lá no jogo. Ela diz que já tá muito cansativo e que não dá mais pra aguentar ouvir as mesmas coisas. Aí a Márcia volta a falar sobre a baia, que ela pensou na Jaque, mas que ela não puxou a Jaque por causa do cenário da roça. E aí a Jaque disse que o Tonzão não joga com eles e que tem medo de dois deles irem pra roça e que por isso indicar outra pessoa e a casa votar na Jaque e ela puxar o Black seria uma forma de proteger os crias. Ela deu uma ideia maravilhosa pra Márcia. Que daí eles veem tudo em mim e eu com certeza puxo o Black, entendeu? E ele se livra de puxar o Yuri. A Márcia disse que seria bom logo se os 10 fossem direto pra roça pra acabar com tudo aquilo logo, porque nem ela tá aguentando mais ficar lá dentro da fazenda. Se fosse os 10 nós pra roça, aí pra acabar isso, era isso que eu queria. Que chegasse depois de amanhã, amanhã vai sair um, não vai? E a Márcia esclarece mais uma vez por que ela puxou o Yuri e não a Nádia. Ela diz que se puxasse a Nádia, os crias iriam votar na Jaque. E se ela puxasse a Jaque, eles iam votar em peso na Nádia e a Nádia puxaria a Jaque para a roça. E repete que ela pensou no Yuri por ele ser bom de prova e que isso seria mais fácil de lidar, inclusive. Se eu puxo você e eu nela, sim, ela... E ela puxava quem da baia? Quem que ela puxava da baia? Você, se estivesse na baia. Com certeza. A Márcia disse que não acreditou em nenhuma das palavras do Black, que aquilo tudo foi apenas uma cena que ele fez naquela última dinâmica. Esquece. Por conta de um choro, por conta de uma De cena. uma desculpa, de uma cena. Desculpa, Jaque, olha, me desculpa, mas aquilo pra mim tudo foi cena. A Jaque diz que o Black só baixou a bola porque a Kali saiu. Porque se ela tivesse voltado, ele iria sim estar muito mais convencido e que ele tinha certeza que ela voltou por causa do jogo deles. Ele achou E quem que ia a sair Kali era ia ficar, outra, e o que você sabe aconteceu? disso. Se ela volta, ele ia ficar 2 vezes pior. A Márcia diz que o Black quase bateu o sino de vergonha, mas ele só não fez e só se segurou porque os colegas o levantaram. A Jaque aponta que o Chay foi para a cozinha também como uma estratégia de jogo, porque assim as pessoas pensariam 2 vezes em votar nele por ele ser um bom cozinheiro. O que eu te falei? Mas o Chay tinha Que dado ele se linha enfiou na pipa. cozinha pra mudar o jogo. Ele se E enfiou você na viu que eu falei cozinha. pra ele, né? Lógico, eu vi, você Mandei falou. uma indireta mesmo. Em paralelo, o Black revela que nos primeiros dias ele não se interessou pela Kali e porque ele achava que ela era espalhafatosa e VTZera igual a Jaque. Mas aí, isso mudou quando ela passou a andar com ele. Os primeiros dias eu olhei assim e falei, caraca, ela é muito espalhafatosa assim. Ela Aí fiquei mudou, meio assim, ela né? mudou radicalmente depois que começou a andar contigo. A Kali não melhorou em andar com os paioleiros. Ela só perdeu a luz e ela perdeu o público dela. Obviamente que ela se adaptou ao grupo mais comedido. A grande
grande mudança da Kali foi justamente essa. E como a Márcia já montou toda uma história para justificar o porquê deixar o Yuri de lado seria uma boa para Jaque, ela foi falar com o Tonzão e disse que os crias poderiam votar na Jaque porque ela não puxaria o Yuri da baia. Deixa eles irem na Jaque. Ela não puxa o Yuri. E a Márcia foi quem mais trabalhou, hein? Como essa mulher trabalhou? Conseguiu convencer a deixar o Yuri de lado e conseguiu convencer a jogar a Jaque na roça. Pelo menos, ela também deu o papo reto pra Jaque que ela pode ir parar na roça sim e que ela pode ficar numa boa com a Nádia de puxar a história do Yuri, porque ela tinha acabado de voltar na baia, então isso vai acabar colando com a Nádia. Isso sim é que é trabalho duro, hein? Pode ser que ele não manda no Black, manda outra pessoa. Pra salvar o Yuri. Não, por quê? Porque daí eles vêm tudo em mim e eu com certeza puxo o Black, entendeu? E ele se livra de puxar o Yuri, entendeu? E como todo mundo foi dormir cedo, não era nem meia-noite, já tinha tocado o sinal da baia, já estava todo mundo no quarto, a Fazenda não rendeu conteúdo nenhum pra gente durante a madrugada. Agora, a Kali aqui fora rendeu bastante com a entrevista dela no Link Podcast. Por lá, a Kali chorou quando ela se desculpou com o Lucas e o Felipe Campos revela que pegou muito mal a atitude dela em fazer o que ela fez de expor o segredo dele. Queria não, sabia? Eu sei me doeu disso. muito, eu tentei disfarçar isso lá dentro. Eu sei que você não queria, eu sei. Eu não queria não. Mas isso pegou muito mal aqui fora. E eu acho que existe uma história, eu acho que a legitimidade da desculpa, eu acho que vale, ela cabe em qualquer situação. A Kali também revelou que ela tá apaixonadíssima pelo Black, mesmo estando em dúvida após ver alguns vídeos dele. Ela disse que ela também não pode ser hipócrita de negar o seu sentimento pelo Black. Vou esperar ele voltar. É claro que eu tenho muito que conversar com ele. Tô analisando tudo, tô associando tudo ainda. Não tá sendo fácil para mim. Eu também não vou ser hipócrita em dizer, gente, eu esqueci ele, gente, eu não tô mais apaixonada por ele. Ai, meu Deus, é porque ele tá cancelado. Eu não posso associar mais a minha imagem a ele, porque senão eu tô um passo de ser mais cancelada ainda, ou então eu estou cancelada. Eu vou ser falsa, eu vou ser hipócrita em relação a isso. Eu tenho um sentimento ainda muito grande por ele. Eu realmente me apaixonei por ele. Quem nunca se apaixonou, gente? Quem nunca ficou cega de paixão na vida? Você tá apaixonada ainda? Eu ainda estou apaixonada. Não posso dizer para você que eu não estou. Ela disse que precisa esperar ele sair da fazenda para eles poderem conversar mais profundamente e esclarecer algumas situações. E aí ela pediu para os haters maneirarem um pouco nas críticas, porque ela tá muito mal em ter que lidar com tudo isso que é uma novidade para ela. Eu fui de verdade. O povo quer me julgar muito. Não está sendo fácil, eu preciso de terapia, eu preciso de um psiquiatra, eu vou enlouquecer. E ela admitiu que ela precisa sim de uma ajuda profissional, mas que por enquanto ela não tem muito o que fazer, a não ser pedir para amenizarem as críticas. Ela também fala que não vai ser o público que vai dizer se ela fica ou se ela não fica com o Black. Sou muito, o povo tem que respeitar, não é o povo que tem que dizer, você vai ficar com o Black, não! Gente... Eu tenho que sentir, eu vou ver, deixa ele sair, eu não sei se eu vou ficar, não era nem pra me ficar com ninguém. E finalmente, o Felipe Campos revelou pra Kali como foi a expulsão da Raquel. A Kali ficou revoltadíssima e chorou também, chamou a Jenny de falsa e que ela já queria mesmo fazer isso com ela, com a Jaque ou com o Black, de cavar essa expulsão. Falsa! Isso é um cão dos infernos! Que raiva dessa mulher eu tenho, gente! Que ódio eu tenho! Coitada da Raquel! Só tentou se defender, amigo, ali. Só tentou se defender. Por causa dessa louca, Ela quis fazer isso com um monte de gente lá dentro. Comigo. Com a Raquel, com a Jaque, com um monte de gente ela quis fazer isso. A Kali defende a atitude da Raquel, que só tentou se defender da Jenny, a quem ela chamou de louca. E seja como for, pra Jenny foi um péssimo negócio ir pra fazenda, porque agora o marido dela não aguentou essa pressão toda e pediu pra eles se separarem. Ela mesma quem deu essa notícia. Porque as pessoas já estão comentando que o Fábio já movimentou algumas coisas no Instagram dele. E eu vim anunciar pra vocês que a gente
não é mais um casal. Em respeito aos nossos fãs, vocês gostam da gente. E a gente avisou que às vezes o mais sábio é justamente não ir para esses realities. No fim, a Bia também tinha razão sobre o que ela falava sobre a própria mãe dela. E o Lucas confirmou. Tá apaixonado e vai ficar com a Jaque. Gente, com certeza eu vou ficar com a Jaque, sem dúvida nenhuma. É a pergunta que a galera mais fez aqui no meu direct, se eu ia ficar com a Jaque. Claro que eu vou. Só tô esperando ela sair. Falta 15 dias pra ela sair do programa e eu tô aqui na luta, na batalha, torcendo pra ela, orando muito por ela, torcendo. E eu só vou sossegar quando ela for campeã desse programa, porque ela merece. Ela é a maior merecedora de ganhar esse prêmio lá, por tudo que ela tá passando. Gente. Eu tô morrendo de saudade. Hoje à noite, pra mim, foi uns dias assim que eu tava vendo alguns vídeos no Kawaii. Cara, fiquei com muita saudade. Ele disse isso no Instagram, respondendo algumas perguntas dos fãs. Pela manhã, o jogo já começou a todo vapor. Nádia reclamou que alguém a chamou de narcisista e que ninguém, em nenhum momento da vida dela, tinha chamado ela dessa maneira. Você é um narcisista. Sei um pouco, porque eu convivi com uma pessoa narcisista. E disse ainda que a Márcia não manda no jogo dela e que ela puxa quem ela quiser da baia. Coloquei o Yuri, porque você não vai puxar ele se você for a mais votada. Que ele é bom de prova. Já pensaram se tudo dá errado e a Nádia fura o plano da Márcia? A Nádia ainda reclamou da Márcia porque ela se ofereceu para ajudar no trato dos animais. E aí a Márcia, que na noite anterior já tinha liberado os crias para voltar na Jaque, disse pra Jaque que ela tá bastante preocupada com a roça de hoje. A Márcia insiste que ela fez tudo para proteger a Jaque da roça. Mas fazer o quê? Agora é reta final, né, Márcia? Também não adianta. Agora é final, né, Jaque? Não adianta, né? Mas dessa vez, nem dá pra ir muito longe, né, gente? É reta final, só tem 11 pessoas lá dentro, no final dessa semana só vai ter 10. E lá na cozinha, todos reclamam da Kali nunca fazer nada de limpeza lá dentro e não mexer em nada na cozinha. A Márcia diz que encontrou um copo cheio de farinha láctea, cheia de moscas no quarto. Segundo ela, era da Kali. O Chay também diz que a Kali não lavava porra nenhuma na cozinha. A Kali não lavava uma louça, lava nada, madame. Nunca lavou nada. Aliás, um dia ela... E a Márcia também não gostou que o Black escarrou e chamou ele de porco logo de manhã cedo. A Márcia também contou pro André que ela meteu a mão na bosta. Ela disse que viu algo no chão do banheiro e pensou que fosse um tufo de cabelo. Quando meteu a mão, descobriu que alguém cagou fora do vaso. Mas eu achei, você não viu, não? Não. Que lugar Fiei a mão, achei que fosse uma tufa de cabelo. Que horror, que lugar. Que horror. Que horror, velho. Que coisa horrorosa, eu teria vomitado. O André disse que ele ia vomitar se ele tivesse visto essa cena. Eu achei engraçadíssimo quando ela tava contando, eu não vou negar. Imagina a Márcia metendo a mão na merda, literalmente. Os crias apontam que se eles forem parar na roça e forem pro julgamento final, isso também seria bom para eles terem uma resposta do público sobre o jogo deles. Agora que a gente vai ver, agora que não vai ter nossa resposta. E por falar do Black, ele diz que não aguenta mais aquilo tudo na fazenda e que ele quer ir logo para a roça final, receber logo o seu julgamento e a sua sentença do público. Tô agoniado pra acabar logo, chega logo quinta-feira pra saber logo essa sentença minha aí que... Ele diz, inclusive, que seria inteligente o Tonzão indicar o Chay e deixar ele para ser o mais votado da casa, pois ele puxaria o Yuri e sobraria um paioleiro no Resta 1 que vetaria o Yuri da prova do fazendeiro. Aí o Black diz que se o Tonzão o colocar direto, o Chay vai sobrar no Resta 1 e veta um deles. Porém, ele reconhece que vai ser difícil o Tonzão seguir essa estratégia. Inteligente até, porque ele bota o Chay, a casa vai na Nádia, por afinidade ali. E aí no Resta 1 eles deixam Nádia restar me você, puxa, né?
O Black também admite que ele não aguenta mais e que ele quer ir logo para a roça final e saber se ele fica, se ele sai e que o jogo dele já está entregue mesmo, que ele não quer mais saber de jogo. Ao menos não com essa garra e aquela vontade toda adiante. E relata o seu sentimento de peixe fora d'água. Ele não consegue mais interagir com ninguém, não consegue mais falar direito com os colegas ali dentro e que a saída da Kali destruiu o jogo dele completamente. Sentindo meio peixe fora d'água, sabe? Você? Não consigo ficar confortável. Diz ainda que ele já se sente julgado e condenado desde agora. E a Jaqueline finalmente disse para Márcia que se ela for mesmo para a roça, sendo a mais votada, ela vai puxar o Chay da baia. Não puxa o Yuri, pelo amor de Deus, Jaque, não faz isso não. Não, vou puxar o Chay. Jaque reforça que se não fosse o Chay, ela puxaria mesmo o Yuri. Mas nesse momento, ela prefere ir no Chay mesmo porque é uma opção de voto dela. E torcem para que o poder da chama não seja uma imunidade que possa impedir o voto no Rada, por exemplo. Eu tenho uma má notícia aí pra Jaque. A Jaque também disse que ela não compra essa história de mudança do paiol e que ela sabe muito bem quem eles são. Estão dando de bonzinho, né? Querendo dar um de bonzinho. Eu não compro essa historinha da carochinha mais nunca. E ela diz que se o Black não tivesse ganhado o fazendeiro, ele teria sido eliminado naquela roça da Alicia. E ele teria sido mesmo, viu? Se ele não tivesse ganhado como fazendeiro, quem ia sair era ele. Não era X, não. Enquanto isso, o Black e o Chay dizem que eles vão sim comentar as estratégias dos crias que sempre disseram que não faziam isso. Você falar, engraçado, né? Como vocês falam que só a gente joga com estratégia. Então você tava... E não é isso, gente. Os crias não tinham nenhuma estratégia. Eles nunca disseram que eles não faziam estratégia. O Black insiste que ele precisa ir para o julgamento final e que foi bom não ter ganhado o Lampião da semana. E ele também sugere ser o mais votado na prova do fazendeiro ou então que ele fará corpo mole na prova do fazendeiro para ir para a roça final e ter a resposta que ele quer. O que eu quero muito é saber o que é que estão pensando. É o meu respeito, sabe? Pra eu tocar minha vida e não é perda de tempo. Aí a Márcia explica de novo pra Nádia justamente por que ela não puxou a Nádia pra baia e essas coisas. Ela disse que foi a mesma coisa que ela falou pra Jaqueline. A Márcia gosta de enrolar, né, gente? Eu não queria nem que você nem que ela fosse. Eu não vou mentir. Eu não posso ser hipócrita e falar mentira, entendeu? A Jaque diz que o Chay tá morrendo de medo da roça porque sabe que o que o Black e a Kali fizeram contra o Lucas pode respingar nele. Eles sabem o que eles fizeram, eles vão ficar agora fingindo toda hora, eles têm que fingir só um pouco, né? Toda hora também já é demais, né? E pode, viu? Como pode? Obviamente que ela não ia ficar tão calada e tão quieta assim, com medo dela ser descoberta nessa estratégia toda que ela montou. E aí, ela se reuniu com os crias e se deu conta que eles não levaram em consideração os votos de Jaque e André. Oi? Sim, pô. A gente contou, né? Já que o André vem da Nádia. Embora os crias tenham dito que sim, eles levaram em consideração o voto dos dois. Aí, ela chegou à conclusão que a melhor coisa pro Tonzão não se comprometer e nem pra ela se comprometer, nem com a Jaque e nem com a Nádia, é que as duas empatem. E aí, o Tonzão teria que desempatar. Para isso acontecer, ela daria um voto perdido em alguém. Aí ficaria 4-4, Tonzão desempataria, Jaque ou Nádia iriam parar na roça, e aí o Yuri estaria salvo da roça. Se me perguntar, eu falo, não posso votar em uma das duas, porque eu ando com as duas. E eu tenho motivo. E é mesmo. É verdade. A Márcia tá com muito medo de ser descoberta nessa estratégia toda, porque ela sabe que se der errado, aí o brioco dela é que tá envolvido no meio. A conclusão que a Márcia chegou de que ela precisa dar um voto perdido, exatamente porque ela sabe que ela não pode votar na Nádia e que ela não pode votar na Jaque. Porque se ela fizer isso, aí ela vai acabar se dando muito mal. O André reforça que ele também não pode votar em nenhuma das duas. E aí ele pensa em dar um voto perdido ali também, para ver se pelo menos consegue afastar dele essa responsabilidade. Mas eu tenho uma má notícia aí pro André, porque nesse momento do jogo isso é quase impossível. Você eu tô rezando pra ela não levar o Yuri. De todas as pessoas, assim... Aqui. Se o plano da Márcia der certo, ela sai da fazenda como uma grande jogadora. Agora, se der errado,
Meu Deus! Aí ela sai como uma grande de uma falsa. O que a gente sabe que ela é desde o começo da Fazenda, mas agora ficaria muito mais claro para todo mundo. O que esperar da roça de hoje? Como eu venho afirmando aqui nos vídeos do Faropop, essa deve ser a última roça tradicional, com tudo certinho como a gente conhece e já está acostumado a ver. A gente já sabe que o Tonzão vai indicar o Black direto para a roça. Até porque não teria outra opção para ele quer fazer um jogo seguro. Se eles julgaram a Kali que saiu por causa do Black, é melhor justamente mandá-lo direto para a roça sem correr o risco dele não sair. Os poderes da chama não devem mudar muita coisa. O poder branco, como dizem, tem a ver com algum valor em dinheiro. E o poder laranja é para imunizar uma pessoa da sede na hora da votação cara a cara. Se o Rada for esperto, ele dá esse poder pro Black ou pro Shai e ele será o imunizado na votação cara a cara. Porém, ele não está livre da roça. A votação na casa é quase uma incógnita, vocês sabem. Os crias uma hora querem votar no Rada, mudaram para Nádia e provavelmente eles também podem votar direto na Jaqueline. Se fizerem o que a Márcia disse, que convenceu a Jaque a não puxar o Yuri, eles provavelmente votam na Jaque. Com isso, a Jaqueline teria os votos de Lili, WL, Yuri e Nádia. E ainda pode ter os votos do Shai, do Rada e do Black. A Jaque ia para a roça com 7 votos. E ela puxaria da baia o Shai. Pelo resta 1, o Shai salvaria o Rada, que salvaria o André, que salvaria a Márcia, que salvaria a Nádia. E aí precisaria escolher entre Lili, WL e Yuri. E pode ser que numa dessas, a Nádia salve o WL, que salva o Yuri e que sobra a Lili. Lili certamente vetaria o Black da prova do fazendeiro, até porque o próprio Black já disse que seria vetado por um dos crias se eles sobrassem na roça. Seria estranho que o Rada resolvesse salvar um dos crias para fazer sobrar um André ou mesmo uma Nádia nesse momento. Mas vai que ele faz isso, né, gente? A gente nunca sabe o que eles vão fazer. E vai ser interessante que mesmo com todo esse trabalho de convencimento que a Márcia teve, ela mesma acabe indo parar na roça. Seria muito engraçado, eu não vou negar pra vocês, viu? E olha, não tá distante disso realmente acontecer, porque a gente já tá nas últimas semanas da Fazenda e nesse momento aí, pode ser que a imprevisibilidade da roça torne tudo ainda muito mais interessante.